Olá, amigos da internet, irmãos do Ideal Espírita, amigos e irmãos da comunidade espírita, do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila. É grande a nossa alegria de estar aqui novamente para juntos refletirmos sobre a mensagem de Jesus. Agradecemos ao nosso irmão Rubatino pelo convite e o tema que abordaremos hoje diz respeito à justiça divina, que está ali expressa no livro Céu e Inferno, que em verdade é um desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo das Esperanças e Consolações, que foi desdobrado, né, e criado o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, lançado em 1865. Nós vamos trazer aqui uma reflexão no tocante às nossas responsabilidades dentro do contexto da justiça divina. Qual a responsabilidade que temos na construção dos nossos destinos, né? Nós viemos aí de um momento histórico de séculos atrás, em que muitas vezes dentro das religiões dessa grande e frondosa árvore do cristianismo, havia uma concepção de justiça divina, muitas vezes estreita, antropomorfizada, né, de que haveria um céu beatifício, eterno, e um inferno também eterno, onde haveriam punições àqueles que ali fossem parar de acordo com o cumprimento ou não da sua vida aqui no mundo, dedicada ou não às coisas de Deus. E a doutrina espírita, ela veio alargar esse horizonte, porque Emmanuel, o benfeitor de Francisco Cândido Xavier, vai nos dizer que a época de Moisés, onde nós recebemos o aspecto da lei divina, da justiça, a humanidade se encontrava na infância espiritual. Posteriormente, quando Cristo, o governador planetário, Jesus, veio ao mundo, ele não apenas trouxe nas suas palavras a importância do amor como base da própria criação, mas também viveu a plenitude desse amor. Nesse momento, a humanidade se encontrava na maioridade espiritual. E mais tarde, aquela verdade que Jesus nos disse que nos libertaria da ignorância acerca de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, veio ao mundo o advento da doutrina espírita, nos trazendo essa verdade. Porque, segundo Emmanuel, os seres humanos já estavam na condição de maturidade espiritual. Então, é dentro dessa maturidade que nós vamos fazer a abordagem de hoje, mostrando que se existe a providência divina, existe também o esforço do ser humano em seguir e utilizar os recursos que essa providência divina nos oferece para avançarmos na linha da evolução. É como aquela Capela Sistina, que sempre gostamos de dizer, aquela pintura de Michelangelo, onde existe o dedo do Criador, né, e o dedo da criatura, né? E, se vocês olharem, o dedo do Criador, ele está um pouco mais reto, e o dedo da criatura curvado, mostrando que há que fazer um esforço para que possamos tocar a lei, viver a lei, e assim entrarmos nessa conexão divina que o Cristo já se encontra, pois ele mesmo disse que eu e o Pai somos um. Nós vamos ter aqui então, na tela, como vocês podem ver aí, a justiça divina, né? Responsabilidade do ser na construção do destino. Essa vai ser, meus amigos, a tônica da nossa reflexão de hoje, né? E, em cima disso, nós escolhemos aqui uma passagem do apóstolo Paulo, que vai nos trazer uma introdução para o nosso tema de hoje, né? O apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte, lá em Romanos 2,6,
o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Para entendermos melhor no contexto que trouxemos aqui, nesta oportunidade, a justiça de Deus, nós vamos tentar entender aqui a etimologia da palavra obras e também da palavra recompensa. Obra, em grego, vem de ergon, né, na língua grega, no idioma grego, que quer dizer trabalho árduo, ato, ação, feito, esforço. E uma ação, ela está em contraste com o logos, que é a palavra, porque o próprio Tiago disse, né, na sua epístola, capítulo 1, versículo 25, ele diz, não sendo ouvinte esquecediço, mas um fazedor da obra. Nós lembramos aqui de Jesus, quando ele nos assevera que nós devemos, em todos os momentos, sermos, realizarmos a vontade de Deus. Porque ele diz, nem sempre os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O que nos mostra que há que haver um esforço, há que haver coerência entre o nosso discurso e a nossa prática, não é? E aí embaixo, obviamente, nós temos ainda uma reflexão que fala essa obra dos homens, né, que Paulo fala, refere-se ao certo e errado, ao aspecto moral, como julgadas pela lei moral. Nós sabemos que essa questão do certo e errado, do bem e do mal, são questões que estão gravadas em nós mesmos, né? Por quê? Porque as leis divinas estão gravadas em nossa própria consciência, conforme nos afirmam os Espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos. E isso, então, é o significado de obra. E o significado de recompensa, nós temos lá. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga. Olha aí. E faz que cada um ache segundo o seu caminho. Está lá em Jó 34, 11. Olha que interessante. Segundo a obra do homem, ele quem? O Criador. As suas leis, ele lhe paga. Mostrando que cada ato, cada realização que fazemos no mundo, existe um efeito, existe uma recompensa. Mas esse efeito ou recompensa está de acordo com a natureza desse ato, dessa obra que realizamos. E faz que cada um ache segundo o seu caminho, segundo a nossa escolha, né? Então, vamos dizer, pagar vem lá do hebraico, salam, que quer dizer, cujo significado primário é estar seguro, salvo, ou incólume, tanto na mente quanto no corpo. E mente aí, vamos entender como Emmanuel, sentimento e pensamento, né? Está lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 1, né? O espelho da vida. Diz Emmanuel que a mente é como se fosse um espelho, a superfície desse espelho é o coração, são os sentimentos, e o centro onde irradia os pensamentos é exatamente o cérebro. Então, Emmanuel não dissocia mente apenas do aspecto intelectual, mas considera a questão do sentimento, porque tudo começa no sentimento, né? Palavra utilizada quando Deus está guardando o seu povo em segurança. Isso foi tirado da Bíblia de Estudos, palavra-chave hebraico-grego. Então, essa recompensa significa, dentro desse contexto de religiosidade moral, né, dessa ética superior que o Evangelho nos traz, significa salvação, né? E aí nós vamos entender melhor, nesse resumo que trouxemos aqui, quando dizemos, em outras palavras, podemos dizer que a recompensa de Deus para as boas obras dos homens, de acordo com a lei moral, é o tão ansiado destino da salvação. Aí a gente já começa a entender quando Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. Essa é a legenda da doutrina espírita. Entendendo salvação aí como esse propósito da evolução consciente do ser humano. E caridade como o amor em ação.
Nós vamos compreender, então, que há um movimento da lei de progresso nos impulsionando adiante, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos colocar esse amor em ação. Ou seja, precisamos nos abrir no serviço ao outro. Agora começamos a entender por que o governador espiritual da terra, Jesus, disse que não veio ao mundo para ser servido, e sim para servir. É esse trabalho, serviço de que nos falou Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, que nos transforma. É essa recompensa que nós recebemos depois do esforço que, conforme Kardec disse, caracteriza o verdadeiro espírito, que é o esforço em domar as más tendências. E qual a recompensa que nós teremos? Redundará na sua transformação moral. É esse o destino da criatura humana, o destino salvacionista. Não aquela salvação que nós transferimos para terceiros, para Deus, para Jesus, ou para os amigos espirituais. Doutor Bezerra de Menezes, por favor, faça isso por mim. Não. Ele vai nos dar a inspiração, as energias, a disposição, vai nos insuflar novas energias de bom ânimo, mas eu tenho que tomar do arado, tomar da charrua e seguir adiante, sem olhar para trás, sem nos fixarmos nos atos do passado, como diz a passagem do Evangelho. Porque senão não seremos dignos de alcançar esse reino de Deus que está dentro de nós. O processo salvacionista não diz respeito a nada exterior. O reino de Deus não é um local onde nós seremos levados para lá se fizermos as boas obras. O reino de Deus é uma construção que, segundo Jesus, no livro Boa Nova, dizendo ao sacerdote Hanan, que perguntou a ele, né? Ele estava ali próximo do templo, o que vinha a ser o reino de Deus, ele diz que é obra de Deus no coração do homem. Obra de Deus, que nos fornece o recurso. E nós temos que fazer e construir essa obra, através da nossa ação. Responsabilidade na construção do destino. Nós vemos aí, então, que esse destino é a salvação. É a nossa libertação. Com a doutrina espírita, que simboliza naquele contexto, né, justiça, amor e verdade, a parte das revelações concernente à verdade. Então, a salvação é aquela verdade que liberta. Liberta de quê? Da ignorância. A salvação é sairmos dessa areia movediça da ignorância e descobrirmos quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E Emmanuel vai nos dizer, então, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 153, que salvar em sinonímia correta não é divinizar. Projetar ao céu, conferir santidade. Alguém através de magia sublimatória, ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Como se alguém fizesse isso por nós, absolutamente. Né? Salvar em legítima significação é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum destes termos exime a pessoa de responsabilidade, de se conduzir e se melhorasse. Olha como Emmanuel conhecia a palavra obras ou recompensas, né? Salvação, que seria essa recompensa, como ele conhecia do significado hebraico, né? A definição dele aqui é perfeita. Livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar, colocar a salvo, né? Nenhum desses termos exime a pessoa de responsabilidade, de se conduzir e melhorar-se. Então, o que o Criador quer de nós é o nosso esforço. Por isso que Jesus disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Essa é a compreensão mais profunda, né, dessa mensagem da justiça divina e qual é a nossa participação para que essa justiça se faça. E como a salvação? Qual o meio que a justiça divina nos oferece para podermos avançar?
desvelarmos, né? Retirarmos os véus que escondem as potências ocultas da alma, como diria Leon Denis, no seu extraordinário livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, lá no capítulo 20. Como alcançar essa salvação? Emmanuel, no livro Segue-me, ele vai comentar uma passagem de Paulo, operai a vossa salvação. Paulo, Filipenses 2,12. Operar significa agir, efetuar, executar. O apóstolo induz a refletir sobre o imperativo do próprio esforço na elevação espiritual, como a dizer-nos que o Criador não dispensa a cooperação do homem nas edificações da vida. Isso é importantíssimo, meus amigos, né? Já deixamos de lado aquelas concepções equivocadas de que existe um Criador que fará tudo por nós, basta que a gente creia nele. Ok, a crença é importante, mas mais importante do que a crença é a fé. E não vamos esquecer que fé, em hebraico, quer dizer emuná, que quer dizer fidelidade. E foi traduzida para o latim como fides, fé. Então, fidelidade é nós nos mantermos nesse compromisso de realizarmos a parte que nos cabe. É isso que significa alcançar. Esse é o roteiro para alcançarmos a salvação. E o Cristo que está aí, nessa belíssima foto com as mãos estendidas, é exatamente o Salvador, porque veio nos trazer o roteiro. E que roteiro é esse? Ele mesmo. Por isso que os Espíritos disseram na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o guia e modelo mais perfeito que a humanidade pode aspirar, que a humanidade já viu, e os Espíritos respondem, vede Jesus. A palavra vede é assim, observa a conduta da vida que ele nos trouxe, quando aqui esteve entre nós. Observa a exemplificação de Jesus. Porque tudo que o Cristo disse, ele viveu. E nós? Como está a coerência entre o nosso discurso e a nossa prática? Aí nós vamos dar a medida, essa coerência nos dá a medida se estamos no caminho dessa salvação. E se estamos aproveitando os recursos que a justiça divina coloca em nosso favor. Justiça divina e responsabilidade. Temos aí, não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber o pensamento divino imanente em todos os seres e em todas as coisas. O Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mas imperfeitas, através de leis que lhe expressam os objetivos no mundo do bem, no rumo do bem supremo. Deus é amor, amor que se expande, do átomos aos astros, mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje, a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Olha que passagem belíssima de Emmanuel no livro Justiça Divina, no capítulo lá, Nas Leis do Destino. Isso é muito importante, meus irmãos, porque o que o Emmanuel está dizendo aí é que nós temos um aspecto imanente de Deus dentro de nós. Esse aspecto imanente, nós nos lembramos de Jesus, né? Quando ele disse, repetindo o Salmo, vós sois Deus. E aí, mais tarde, ele vai dizer, né? Podeis fazer o que eu faço e até muito mais. Então, nós temos uma centelha divina em nós. Né? O Criador tem um aspecto transcendente, que envolve toda a criação. Ele está além do próprio infinito, o infinito está dentro dele. E ele está em tudo, que é o seu aspecto imanente. Então, nós estamos em conexão permanente com esse Criador. E essa conexão permanente nos permite, né,
compreender a sua lei, porque as leis divinas, conforme a gente já viu na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, estão gravadas na nossa própria consciência. E essas leis expressam os caminhos, os rumos para o bem supremo. Agora, se Deus é amor, conforme nos disse João no seu Evangelho, uma síntese inovidável, Deus é amor, esse amor se expande em tudo, desde o átomo aos astros, né? Pergunta 540 do Livro dos Espíritos, né? Do átomo ao arcanjo, a presença de Deus se faz através do amor. Mas essa justiça que atribui a cada espírito segundo a sua própria escolha, ela age no sentido de promover a nossa evolução. Muitas vezes a gente vê a justiça de Deus expressa na questão da lei de causa e efeito como se fosse punitiva. Não. Ela nos corrige, ela nos dá a oportunidade de nos realinharmos com a lei. Nós infringimos a lei e ela nos dá a oportunidade de nos realinhar com a lei. Então ela dá aí quantas encarnações nós quisermos. É isso que os espíritos estão dizendo aí. Transviada, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje, a fim de retificar-se. Então, olha que coisa maravilhosa, ela coloca nas nossas mãos, além da condição de construir os destinos, a celeridade dessa construção. Se nós quisermos, poderemos avançar céleres. Por isso que os espíritos dizem a Kardec que existem espíritos que avançam de uma forma célere no processo evolutivo, porque querem, porque usam aquilo que Deus lhe deu, que é uma das coisas mais importantes que existe, que nos impulsiona na linha evolutiva, que é a vontade. Usam a vontade, né? É fundamental isso, nós compreendermos isso. O esforço, né? E os espíritos ainda dizem, quão poucos de vós fazem esforço, porque não usam a vontade. Olha como eles simplificam e colocam para nós que o Criador nos deu todos os recursos para podermos avançar em segurança, né? Por outro lado, ele não guarda privilégio. Do átomo ao arcanjo, ele ama todos os princípios espirituais. Porque ele é amor. Ele ama um verme da mesma forma que ele ama um ser angelical. Porque Deus é amor, né? Isso é muito bonito para nós, para a gente ver que não existe preferências na lei divina. Progressão dos Espíritos, a gente vai encontrar isso lá no Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, e lá ele vai dizer na questão 114, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E aí os espíritos dizem, são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Nós, fazendo esse esforço que nos caracteriza, de buscarmos a luz, porque o progresso, ele é irresistível, mais dia menos dia. Mesmo casos como aquele de Gregório, no livro Libertação, que já havia 700 anos dedicados ao mal, conforme André Luiz nos diz, a sua mãe, Matilde, disse aos amigos espirituais que estavam ali buscando auxiliar aquele coração, que já nos últimos 50 anos ele já se mostrava entediado do mal. Então eu sempre digo que o mal, porque o mal não é a nossa natureza. A nossa natureza é o bem. E eu sempre digo que o mal é como ele vai perdendo forças. Olha, ele estava se sentindo entediado. Como um ventilador que você desliga, que gira ainda muito rápido e vai girando mais devagar as suas hélices, ele vai perdendo força. Porque o sofrimento não é a natureza do ser humano. A natureza nossa é felicidade, é a alegria de viver. E isso vai fazendo a diferença dentro das criaturas. Entendendo aí bem e mal, não como estados, né, criados pelo Criador, de maldades, né, e de bondades,
Porque senão o Criador não seria perfeito, não seria bondade suprema, não é? Mas o mal e o bem, como diria o benfeitor Sanzio, no livro Entre a Terra e o Céu, é aquela característica onde o ser humano, segundo o benfeitor, quer todo o bem, toda a segurança, todos os benefícios, tudo aquilo que é harmônico, mas só para si. Esse é o mal. E o bem é quando você quer tudo isso para o coletivo. Então a concepção muda. O confronto não é entre o bem e o mal, é entre o egoísmo e a cooperação. E isso muda tudo dentro das nossas vidas. Todas as vezes que estamos cooperando, estamos fazendo bem. Todas as vezes querendo tudo só para nós, estamos no mal. E é essa melhoria que nós vamos tendo. Vamos nos abrindo, vamos nos alinhando com a lei de cooperação e vamos entrando nos domínios do bem e melhorando. Porque a nossa natureza íntima é o bem, é o amor, é a cooperação. Na pergunta 115, Kardec pergunta: dos espíritos uns terão sido criados bons e outros maus? Olha aqui que os espíritos respondem. Deus criou a todos simples e ignorantes. Isto é, sem saber, sem consciência da própria perfeição. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Olha aí, à medida que eu avanço, que eu conheço essa verdade que liberta, liberta de quê? Da ignorância. Por isso nós somos criados simples e ignorantes, como uma semente, que não sabe o potencial que tem de se transformar numa árvore frondosa e de dar frutos. Agora, é preciso que eu realize a parte que me cabe, porque se a semente não quiser germinar e desenvolver-se, o solo está ali, os nutrientes estão ali, o sol atrai irresistivelmente a planta. Mas se ela não quiser seguir adiante, não seguirá, né? Mas vai haver um momento em que ela se cansará de olhar à sua volta, de constatar a sua pequenez diante das grandiosidades do universo e retomar o seu caminho de crescimento. Essa é a proposta, inclusive, para a qual as revelações divinas vêm ao mundo, como a doutrina espírita veio. Acelerar, funcionar à guisa de um fermento, para que nós possamos cada vez mais crescermos na grandeza e no amor de Deus. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Olha aí. Para esses, segundo os espíritos, dizem Kardec, as eternidades serão mais longas. Mas a escolha é dele. Porque o Criador é eterno. Nós somos imortais, né? Mas o Criador é eterno. E nós vamos ver o quê dentro dessa eternidade? Nós vamos ver que nós temos, o Criador tem o tempo a nosso favor. O Criador não vive nos domínios do tempo. Aliás, os espíritos superiores, os espíritos crísticos, já estão além desse processo do tempo. Mas nós ainda vivemos nesse estágio. Então, se nós quisermos acelerar o nosso processo, vamos acelerar. Se não, se quisermos ficar 1 bilhão de anos nesse processo que estamos, o Criador pacientemente nos esperará. Porque eu brinco que existe uma cláusula na nossa certidão de nascimento com Deus, onde ele diz assim, né? Meu filho, aconteça o que acontecer, leve o tempo que durar, eu sempre vou te amar, né? E aí, nessa progressão dos espíritos, na 117, Kardec diz assim, depende dos espíritos o progredirem-se mais ou menos rapidamente para a perfeição? Olha aí, certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la, e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Eles dão um exemplo aqui do dia a dia. Está em nossas mãos, meus amigos. E é muito importante essa frase
que ele colocou aí, desejo que tende a alcançar. É preciso querer. É preciso ter a vontade. E a submissão que testemunha a vontade de Deus. Enquanto eu quiser que seja feita a minha vontade, mais tempo eu vou me demorar na ignorância. Quando eu perceber que eu, pouco a pouco, à medida que eu realizo os ditames da lei divina, que é o amor, à medida em que eu ajo de acordo com esse roteiro, com esse mapa, né, do tesouro, que é o Evangelho, eu vou percebendo que eu vou abrindo mão do meu livre-arbítrio, no sentido de querer fazer a minha vontade, de querer fazer a minha escolha, de acordo com aquilo que eu quero. Porque eu vou aderindo à vontade de Deus, eu vou fazendo aquilo que o Criador quer. Ao final, quando já atingimos os píncaros da evolução, como os espíritos puros e crísticos, a gente abre mão do livre-arbítrio. Não no sentido de não fazermos, escolhermos, não é isso. No sentido de fazermos o que eu quero. Em tudo que se faz, esses espíritos fazem a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse que o alimento dele era fazer a vontade de Deus. Não é interessante isso? Então depende de nós. Desses dois parâmetros, nos alinharmos à vontade dele, do Criador, fazermos a vontade de Deus, e qual o outro parâmetro? Querermos. Termos vontade férrea, determinação. O caminho mais curto, ou a menor distância entre dois pontos, é sempre uma reta. Aí a gente lembra que a retidão, nas Escrituras, sempre está associada à lei divina. Olha lá em Mateus 1,3, quando João Batista disse: preparai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas veredas. Ao invés de darmos tantas voltas, se escolhermos o caminho da retidão, que significa vivermos de acordo com a lei divina, e que lei é essa? A lei de amor. Nós cortaremos todos esses caminhos, deixaremos de andar em círculos e avançaremos mais rápido. Jesus é o modelo da retidão. Ele nos trouxe o Evangelho para quê? Para otimizarmos o caminho rumo ao destino da salvação, a autoiluminação. Então, Jesus é o próprio fermento. Ele veio nos mostrar um caminho ótimo, um caminho de retidão, a fim de que nós possamos não ficar andando em círculos, em sofrimentos desnecessários que nós mesmos escolhemos, mas que possamos avançar de forma mais célere, porque com ele o fardo se torna leve e o jugo se torna suave. As duas variáveis, então, que definem a velocidade da nossa jornada evolutiva são querer, vontade, alcançar a salvação, e submissão, obediência à lei divina. Se nós usarmos a vontade, que Leon Denis chama, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de motor da existência, e se usarmos a bússola do Evangelho, onde as leis divinas todas estão, e a forma como nós podemos segui-la, nós chegaremos ao porto seguro da salvação. No Livro dos Espíritos ainda, na questão 125, os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Ou seja, se eu até aqui me conduzir infringindo a lei de Deus, existe ainda salvação? Tem jeito ainda? Tem jeito para a gente? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas, conforme havíamos falado, né? Por livre escolha. Estaremos dando voltas e mais voltas, andando em círculos, quando poderemos escolher o caminho da reta, da retidão. Comentário de Kardec. Olha que comentário interessante sobre isso. Por essas palavras, as eternidades se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seu sofrimento.
cujo termo não lhes é dado ver. Ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Nós vemos isso nas reuniões mediúnicas. Por que há tanta resistência daqueles chefes, né, como Gregório, de comunidades no mundo espiritual, de falanges, dedicadas ao mal? Por que a resistência em mudar? Essa resistência vem exatamente da compreensão de que eles deverão fazer um grande esforço para poder se transformar, né? E esse esforço vai adiando, com esse esforço, eles vão adiando o seu dia, a sua estrada de Damasco. Mas no dia em que eles perceberem que chega de sofrimento, que dá, como diz Kardec aqui, essa ideia de perpetuidade da prova, né, do sofrimento, da dor, quando eles perceberem isso, caídos do cavalo, na estrada de Damasco, olharem para Jesus e disserem assim: Senhor, o que queres que eu faça? Será um meteoro. Porque uma coisa esses irmãos têm, disciplina. E muitas vezes a nós nos falta essa disciplina, essa vontade, essa determinação. Porque assim como Paulo colocou a sua vontade, a sua determinação na direção equivocada, perseguindo os cristãos, quando ele alinhou-se com a bússola do Evangelho, transformou-se nesse ser extraordinário que Emmanuel chamou de o bandeirante do Evangelho. E graças a eles temos o Evangelho hoje divulgado no mundo ocidental. Na 119, diz assim Kardec: não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumprem sofrer para chegarem à primeira ordem? Será que Deus não poderia dar um jeito de tirar essas provas do nosso caminho? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Olha que maravilha! Essas discrepâncias evolutivas na escala dos mundos, na escala dos espíritos que a doutrina espírita nos traz, cada um tem sua função. Dentro do contexto em que ele está, ele tem uma função que contribui para a harmonia do universo. Essa é a missão que o Criador nos dá. E em cada instância evolutiva, nós temos que buscar realizar a nossa tarefa, a nossa missão, dentro do contexto evolutivo, dentro da compreensão que temos, a fim de contribuirmos para a harmonia da criação. Então, a evolução espiritual, nós podemos compará-la a uma volta do filho pródigo. E lá no céu e inferno tem o Código Penal da vida futura, não é? Quando é dito assim: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento, mal que não tenha consequências fatais. Fatais no destino, no sentido de destinação. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, porque por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Então, gente, é fundamental que nós compreendamos que tudo é aproveitado dentro da justiça divina. Aquele que está equivocado na questão do mal, infringindo a própria lei, mesmo esse que são os perversos, como diz aqui, né, Kardec, qualquer ação que eles possam fazer, qualquer bom movimento da sua alma, é o início, é o começo de um progresso. Por isso é que num trabalho de esclarecimento de reuniões mediúnicas, o que se pede é o acolhimento, a fraternidade, o amor, para que possamos tocar os sentimentos,
Não podemos ou não devemos conversar com esses irmãos no nível da intelectualidade. Eles, muitas vezes, na maioria, o são superiores do ponto de vista intelectual, de inteligência a todos nós. O que eles precisam despertar é a asa atrofiada do amor. Se vocês se lembrarem, amai-vos e instruí-vos, disse-nos o Espírito de verdade. São duas asas. A asa da instrução, do conhecimento, eles estão hipertrofiados. Mas a asa do amor está atrofiada. É nesse ponto que devemos trabalhar. Por isso Jesus veio trabalhar o amor. Porque ali começa tudo. Conforme nos disse Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. A emotividade, o reflexo gera a emotividade plasma a ideia gera a palavra e a atitude que comandam as ações. Tudo começa no sentir. É por isso que a humanidade está na condição que está hoje. Evoluímos demais no intelecto, no conhecimento, na inteligência, na razão, e estamos desnutridos no aspecto do sentimento. Isso é que é fundamental compreendermos, né? E ele vai dizer, o arrependimento nesse contexto, então, será o primeiro passo para a regeneração. Olha aí, a volta do filho pródigo, cair em si, né? Então, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança, o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Olha que interessante isso, né? São três aspectos. Primeiro, me arrependo. Depois eu tenho que passar por um processo expiatório, que são os efeitos da minha ação. Só que o arrependimento suaviza a expiação. Porque eu entendo que aquilo que está acontecendo comigo é minha responsabilidade. Aquilo não é um destino perverso, cruel, traçado pelo Criador. Aquilo é um efeito gerado por uma causa que eu mesmo cometi. Então, isso é fundamental. Depois desse arrependimento que abre espaço para a expiação, bem aproveitada, eu aprendi a lição, vem a reparação. Aí eu preciso reparar. O arrependimento e a expiação são processos internos do espírito. São internos, se passa dentro de cada um de nós. A reparação é objetiva, é externa. Eu vou fazer algo a fim de que eu possa anular o efeito totalmente, destruindo a causa que o gerou. Então, se porventura eu cometi um ato em que eu fui, na existência passada, ou nessa mesma existência, causador de profundas dissensões, conflitos, sofrimento, através da minha palavra, usada dentro da dimensão ou da vibração da maledicência, eu vou sofrer com isso. Muitas vezes me arrependo, muitas vezes vou ter problemas relacionados ao meu chakra laríngeo, problemas muitas vezes respiratórios, gagueiras, às vezes até posso renascer com uma mudez. Mas eu compreendendo tudo isso, depois posso vir numa existência futura, aproveitando aquela expiação, compreendendo de que ela não é por acaso na minha vida, aquela dificuldade, seja respiratória, seja de falar. Numa vida posterior, eu posso vir e falar bem, fazer o bom uso da palavra. Aí eu fecho esse ciclo. Aí eu reparo o mal que eu causei. Olha que coisa maravilhosa. Como a justiça divina é benigna
Tudo começa no arrependimento. E de preferência que ele não se torne remorso. Porque há uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo, segundo Kardec no livro Céu e Inferno, no capítulo 7. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo. Então, aconteceu algo, nos arrependemos, vamos imediatamente buscar as formas de reparar. Porque Emmanuel vai dizer na questão 182 do livro Consolador que o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Sabe quando surge o remorso, meus irmãos? Quando somos descobertos. Quando aquilo que fizemos, que estávamos ainda no anonimato, vem à tona. Aí vem o remorso. O remorso é muito doloroso. Agora, depois que o remorso vem o arrependimento, e ele abre uma energia extraordinariamente propícia que precede o esforço da reparação, da regeneração. Porque nós só regeneramos aquilo que está degenerado. Precisamos esperar o remorso vir? Precisamos esperar que sejamos descobertos? Que o que fizemos venha à tona? Não. Podemos já repararmos desde já, em tudo o que fizemos. Oferecer a outra face. Esse é o significado. Se bater numa face, oferece a outra. Se nós cometemos um equívoco, vamos oferecer a contraparte dele. Se formos maledicentes, vamos passar a usar o verbo construtivo do otimismo e da esperança. Se caluniamos, vamos passar a auxiliarmos, né, aqueles que foram alvo da nossa calúnia, da nossa injúria. Nós podemos fazer isso desde já. Está na nossa mão, lembre-se, a salvação está nas nossas mãos. Se nós quisermos, o Criador proverá os meios. A providência divina virá em nosso socorro, a fim de que nós possamos nos libertar da areia movediça em que nós nos metemos. Não vamos aguardar, por orgulho, que mais tarde o remorso bata à nossa porta. O remorso já é um caso mais grave. A situação já deteriorou muito dentro de nós. Vamos fazer desde já. Somos, então, os arquitetos dos nossos destinos. Diz Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos: sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta exatamente a ideia de que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer, que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Se nós cometemos nessa existência ainda faltas, infrações, muitas vezes graves à nossa própria consciência, vamos buscar a reparação ainda, reconciliar com o vosso adversário enquanto ele ainda está no teu caminho, ou enquanto ainda estás a caminho com ele. Vamos fazer agora. Por que deixarmos para o futuro? Só existe no fato presente. O que foi passado, quando vivemos, era um presente. O que vivemos no futuro, quando vivemos, será um presente. Então, nós podemos não levar causas dolorosas para o nosso futuro, para outras existências. Se nós nos arrependermos agora, se nós aceitarmos as dificuldades que causamos nós mesmos, chamado expiação agora, e se nós estivermos dispostos a vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a imagem que construímos de nós, que muitas vezes não corresponde à realidade, se nós deixarmos tudo isso de lado e nos dispormos a nos repararmos com aqueles que nós magoamos e fizemos sofrer agora, nesse momento, nesse presente. Aí sim, seremos arquitetos conscientes
do nosso futuro, do nosso destino. Com esse objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Olha aí, os Espíritos nos trouxeram o roteiro para que compreendamos a justiça de Deus, para que compreendamos a lei de causa e efeito. E mais do que isso, para que utilizemos esses conhecimentos a nosso favor. Não no sentido egoísta, mas a favor da nossa evolução, a favor da nossa libertação, a favor da nossa redenção, a favor da nossa salvação. Aí Jesus traz então a síntese: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. Essa é a síntese do progresso espiritual dos seres na criação. A construção do destino com responsabilidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito, Instruções dos Espíritos, nós vamos ver o item 7, o dever. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Se nós cumprirmos esse dever, esse é o primeiro passo desse capítulo 6 de Perfeitos. Cumprir os nossos deveres. Para conosco, para com Deus e para com o nosso próximo. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Se cumprirmos nosso dever, aquilo para o qual nós viemos fazer no mundo, estaremos agindo em conformidade com a lei de Deus. Estaremos construindo um futuro de felicidade. O dever é a faixa de ação no bem. Faixa de ação no bem. Olha o que Emmanuel nos diz. Que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. O Emmanuel traz isso dentro do livro Pensamento e Vida, né? Vamos ver o próximo tópico? Esse foi o item 7, o dever. O próximo tópico é o item 8, a virtude. Então, à medida que eu cumpro o dever, eu vou desenvolvendo, porque, gente, cumprir o dever exige de nós esforço em vencer as nossas más inclinações. À medida em que eu cumpro esse dever, despertam em mim as virtudes, que são as potências da alma. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Sabe aquela lista de qualidades que Kardec coloca lá no Evangelho, no Sede Perfeitos, no capítulo 17, sobre o homem de bem? Então, o conjunto dessas qualidades, no mais alto grau, é que constitui a virtude. Elas já existem em nós. Elas são a nossa natureza. Mas eu preciso despertá-las. E eu só consigo despertar, aí Kardec, logo depois do homem de bem, ele vai colocar que verdadeiro espírito é o que se esforça por tomar as más tendências. É nesse esforço que eu desperto as virtudes. É nesse esforço da planta em germinar, em vencer a dificuldade, os animais, as intempéries climáticas, é que ela cresce, se fortalece e se transforma em árvore frondosa. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Olha que beleza, né? Um ser crístico, como Jesus, faz o bem como nós respiramos, sem esforço nenhum. Mas porque isso, ele já é um irmão maior. Há 4 bilhões e meio de anos, quando a Terra foi criada, porque ele a criou, ele já existia. E segundo Emmanuel, a sua genealogia se perde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Então, na verdade, um sistema solar, segundo a ciência, dura 15 bilhões de anos. Se o sistema solar que Jesus não evoluiu já não existem mais, são poeira rolando no infinito, significa que 15 bilhões de anos já se passaram, mais 4 bilhões e milhões e meio de anos com a criação da Terra, que foi ele que a criou, conforme vemos no livro A Caminho da Luz. Ele é o governador planetário.
Jesus tem no mínimo 20 bilhões de anos. Já imaginaram as virtudes repetidas incomensuravelmente por ele? Os atos de bondade? Né? Nós temos que começar. O próximo capítulo, o próximo item, item 9, os superiores e os inferiores. Aí saiu um equívoco aí, são os superiores e os inferiores. Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. É preciso nós olharmos a vida, então, se eu trabalhei esse esforço do dever, se com esse esforço em cumprir o meu dever eu desenvolvi virtudes, eu preciso ter novos olhos de ver. Aqueles olhos de ver da passagem de Jesus, ouça, quem tem ouvidos de ouvir, veja que tem olhos de ver. Todos na existência merecem o meu respeito, a minha solidariedade, o meu amor. É assim que nós devemos olhar. Porque cada um de nós tem uma missão. Se o superior tem deveres, superior evolutivamente, viu, gente? Né? Os inferiores também têm uma missão, evolutivamente. É assim que eu tenho que olhar a natureza, nossos irmãos menores, eles têm uma função. É assim que eu devo amá-los, né? Tanto o superior quanto o inferior devem buscar o sentimento de dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Então, todos nós, se cumprirmos o nosso dever, não importa a posição que estamos dentro da vida, mesmo dentro da organização social humana, porque em realidade somos todos filhos do Altíssimo, não importa. Nós temos que cumprir a parte que nos toca. Deixarmos de nos incomodarmos com os outros e fazermos a parte que nos cabe, dentro da existência. Se fizermos isso, nós estaremos caminhando a passos céleres por esse caminho de perfeição que Jesus nos convida a trilhar. E aí a gente lembra de Paulo, né? Filipenses 4:12. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Que maravilha. Ele compreendeu a dinâmica da vida, né? Porque o êxito e o insucesso, diz Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 56, são duas taças, guardando elementos diversos, que contudo se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro, no êxito, o licor da embriaguez. E no segundo, o insucesso, identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Olha que coisa linda! Então, essas posições, essas alternâncias dentro da vida, superior, inferior, dentro do organismo social, isso são apenas papéis que nós desempenhamos. Isso não caracteriza superioridade ou inferioridade. E nesses momentos difíceis, o sábio consegue retirar o melhor que ele pode propiciar, do êxito e do insucesso. Né? O sábio consegue tirar, como Paulo, né, conseguia e dizia, tirar a melhor lição da abundância e da penúria, da escassez. Se nós soubermos nos conduzir assim na vida, teremos o equilíbrio para buscarmos o melhor futuro, o melhor destino. Não oscilaremos tanto, nos desviando da própria lei. E no item 10, o homem no mundo, ele vai dizer, não julgueis, que é um aspecto importantíssimo. Todavia que pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. No momento da evolução, nós temos a necessidade da reencarnação no mundo físico. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza, que as possa santificar. Que maravilha, gente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Está nos convidando a viver no mundo.
Porque Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O Evangelho é o roteiro para que possamos vencer o mundo, para vivermos com alegria, para nos sacrificarmos mesmo, como diz aqui esse Espírito, às frivolidades do mundo, mas tudo com o sentimento de elevação. Ou seja, de consciência de que estamos vivendo aquilo com um objetivo maior. De que aquilo que vivemos no mundo não é o fim, o objetivo da nossa vida aqui. É um meio para conquistarmos o futuro glorioso a que todos nós estamos destinados, que é a felicidade. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Toda a nossa vida aqui no mundo físico é um exercício para podermos exercitar o quê? A musculatura da alma. Diz o Chico Xavier que a caridade movimenta as forças da alma. Faz com que as nossas potências divinas venham à tona. Esse é o papel da reencarnação. Por isso é que ela é fundamental no processo da evolução. E já estamos chegando no final. Nesse item 10, cuidar do corpo e do espírito. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos? Se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoísta, nem menos orgulhosos, e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus. E o único de alcançardes a perfeição. No corpo humano temos na terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Emmanuel traz isso no livro Roteiro, capítulo 3, e o texto de cima, o Espírito Jorge, um Espírito Protetor, Paris, 1863. Para mostrarmos o equilíbrio entre corpo e espírito que devemos ter. Nem devemos desprezar o corpo, que é o nosso instrumento para alcançar esse futuro melhor, essa felicidade vindoura, aqui no mundo físico, nem tampouco descuidarmos do espírito, porque somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Não nos esqueçamos jamais disso, né? Nossa realidade futura não é aqui. Nossa pátria verdadeira não é o mundo físico. Mas enquanto aqui estivermos, vivamos, tomando cuidado com o nosso corpo físico, porque é um patrimônio que devemos responder por ele, um patrimônio recebido do Criador, né? Mas buscando atingir os objetivos maiores do despertar das potências, das qualidades do espírito. Vivemos na horizontalidade do mundo. Compreendemos que o que buscamos é a verticalidade do espírito. E terminando, Paulo, Coríntios 2:9, se nós formos perseverantes, meus irmãos, olha o que Paulo diz. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muito obrigado pela oportunidade que nos é concedida nesta comunhão que aqui realizamos durante essa 1 hora. Comunhão de espíritos, de corações e de propósitos, de seguirmos sempre adiante, sob as bênçãos consoladoras dessa doutrina que esclarece e por isso consola, sob a égide de Jesus, nosso Divino Mestre.
muita paz, saúde e alegria a todos, que possamos estar com Ele, hoje e sempre.